Boa tarde. Continuando o roteiro de aula, nesta segunda revisão, nós iniciamos agora com o habeas corpus. Habeas corpus é um instrumento utilizado até hoje. Ele se deu em 1679, que na verdade foi a primeira recepção, né, que houve assim, foi regulamentado em 1679. E ele previa, né, a lei previa que a reclamação teria que ser por escrito, um requerimento deveria ser feito por escrito para que fosse dada a liberdade à pessoa que estava sendo acusada. Então, essa ordem de soltura vinha lá do governante e é feito isso até hoje, né, que esse instrumento aí de habeas corpus, que é o poder de ir e vir de cada um. Bom, esse é uma conquista de garantia de direitos humanos. Outra conquista vem com a Carta de Direitos, né, Bill of Rights, em 1689, e essa conquista também se deu aí a criação do direito de petição, se deu nesse instrumento, né, de feudal também, que foi um documento feudal, em 1689, e a liberdade de eleição dos membros do parlamento. Então, havia aí o início de uma democracia, né? A vedação e aplicação de penas cruéis. Também foi escrito nesse documento que algumas penas cruéis elas deveriam ser vedadas. Então, e o parlamento ele continuou a acontecer, só que agora com a possibilidade, né, de eleição dos membros do parlamento. Bom, então, continuando, nós tivemos nesse inteirinho a Revolução dos Estados Unidos da América, que foi criada uma declaração também de independência dos Estados Unidos, a Declaração de Virgínia e a Constituição, né, dos Estados Unidos da América. Então, foram os documentos importantes também de criação aí de direitos e garantias individuais e coletivas. O Iluminismo, ele na verdade se deu no século XVIII e foi uma época chamada Época das Luzes, em que determinados iluministas, como Rousseau, Montesquieu, Descartes, né, Voltaire, esses filósofos, eles influenciaram, né, muito a maneira de pensar daquelas pessoas da época. E isso desencadeou uma certa frustração, porque, na verdade, eles davam... o governante, ele dizia, né, que era portador do poder de Deus. Então, todo governante, ele tinha um poder, não só um poder porque estava no cargo, mas ele tinha um poder de Deus. Então, com a Revolução Francesa, isso foi terminou essa visão, porque era uma visão, né, dos iluministas, né? O ideal iluminista é que as pessoas passassem a pensar, né, que a razão fosse ressaltada acima de tudo. E essa diferença em que Deus participa de uma religiosidade, faz parte de uma religiosidade, de uma religião, é uma coisa, e que o poder político é uma outra coisa. Nem todo governante, nenhum governante, na verdade, poderia ser detentor de um poder de Deus. Então, isso aí foi criado, essa visão, essa nova visão do direito, do iluminismo. E o iluminismo, né, com essa visão nova, desencadeou, então, a Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela, na verdade, aconteceu em 1789 e foi até 1799. Durou um período aí, com a queda da Bastilha, né, com os lemas iluministas, né, de valor de liberdade, igualdade, fraternidade. Foi um lema criado por eles, e as bandeiras levantadas, que até hoje nós brigamos por igualdade, nós brigamos por liberdade, né? Nós brigamos aí por questões, né, de fraternidade. São questões que são levadas à discussão, não só no Poder Judiciário, mas que são bandeiras levantadas até de estados aí que não têm uma visão tão democrática. Bom, Segunda Guerra Mundial, ela aconteceu de 1939 até 1945. A Segunda Guerra Mundial,
ela desencadeou a criação da ONU, haja vista que houve o Holocausto e tivemos aí um número de pessoas assassinadas em massa, né, em câmaras de gás, em extermínio, em pelotão de fuzilamento, etc, etc, etc. Tivemos aí uma mortandade muito grande e esse Holocausto ocasionou, né, após a Segunda Guerra, uma visibilidade dos estados em que nada daquilo poderia acontecer mais, porque eles brigavam tanto por essas garantias, né, tantas constituições com garantias importantes para o ser humano, e vem aí, acontece uma situação dessa, com mortandade em massa de crianças, de pessoas negras, né, de judeus, de ciganos, enfim, mortandade em massa. Devido a uma procura de Hitler, né, de purificação de raça. Ele queria purificar uma raça, ele queria a raça ariana. E esse ideal dele, essa coisa dele, veio acontecer, na verdade, esse holocausto. Bom, acabou o holocausto, juntaram-se alguns países e resolveram criar uma organização, a Organização das Nações Unidas. E essa Organização das Nações Unidas tem como lema a paz mundial. O objetivo principal da ONU é a paz mundial. Portanto, eles criaram em 1948 uma Declaração Universal dos Direitos do Homem. E essa Declaração Universal dos Direitos do Homem, ela não tem força de lei, porque é um órgão internacional, né, vige a soberania dos estados, e aí não se pode ter força de lei em todos os estados, mas é uma recomendação da ONU para que os estados, né, adotassem aqueles direitos ali elencados em suas constituições democráticas, né? E aí aconteceu isso, o Brasil adotou na nossa própria Constituição, recepcionou esses artigos da nossa Constituição, e nós viemos aí, na verdade, ter uma Constituição chamada cidadã, que é uma Constituição completa de direitos e deveres e individuais, né, e coletivos. Temos aí os direitos fundamentais elencados na nossa Constituição. Então, a Segunda Guerra Mundial foi um marco histórico que se deu a descartabilidade do ser humano e, ao mesmo tempo, essa visão universal desses direitos, ela acabou, né, se consolidando com a Segunda Guerra Mundial. Tá? Boa noite para vocês, fiquem com Deus.